Abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, e deixem aberta, dando continuidade à série de pregações na carta de Paulo aos Efésios. Feliz Páscoa para vocês. Nosso Rei ressuscitou, amém? Não sei se vocês sabiam, mas faz tempo, né? Não foi exatamente hoje, mas faz tempinho já. Está vivo, operando milagres, prodígios no meio do seu povo. Vamos lá, eu quero orar antes de tudo, mais uma vez. Eu gostaria que você fechasse seus olhos mais uma vez. Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos aqui, trazidos pelo Teu Espírito nesse lugar. Senhor, somente o Teu Espírito que pode nos dar luz para que a gente possa entender, compreender acerca da Tua palavra. Nós não temos entendimento suficiente, Senhor, para entendermos por nós mesmos, a não ser por meio da Tua iluminação no nosso entendimento. Senhor, mais uma vez nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor fale no nosso coração. Ministra segundo a Tua graça, segundo a Tua luz em cada um de nós. Senhor, nós temos uma fome da Tua palavra dentro de cada um de nós, Senhor. Somos famintos pela Tua palavra. Precisamos da Tua palavra como fonte de direção, de luz mesmo para o nosso caminho, para o nosso trilhar diário, Senhor. Sem a Tua palavra nós estamos perdidos, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado por estarmos aqui e por tudo que o Senhor falará por meio da Tua palavra aos nossos corações. Em Teu santo nome. Amém. Amém. Olhando para todo o capítulo 5 de Efésios, então, eu intitulei ele como a prática da santificação. Amém? Então nós vemos tratando a carta de Efésios desde o capítulo 1, tudo que ela implica, e hoje nós vamos tratar a questão prática da santificação. Nós tratamos a questão lá da predestinação, lá no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, a implicação disso, e mais uma vez trazendo essa questão da forma como a gente entende e percebe a questão da predestinação, que não é aquilo que muitas vezes a gente entende como predeterminismo, né? O predeterminismo, ele é o calvinismo radical, ele acredita que realmente Deus faz você pecar, Deus quis certas coisas que acontecessem dessa forma. E eu não entendo essa questão dessa maneira. Inclusive no dia 10, quando nós tivemos aqui o nosso congresso acerca desse tema, a gente vai estar tratando bem acerca disso tudo, vai ser uma grande oportunidade mesmo para você perguntar, tirar suas dúvidas, questionar também, né? Tá certo? Questionar mesmo, e a gente vai colocar tudo mesmo de uma forma bem legal mesmo, para a gente poder de alguma forma aprender mesmo com essa situação, com essa questão mesmo, amém? Então, olhando para isso, olhando para aquilo que Paulo trata a respeito disso, porque Paulo é quem lança o tema da predestinação, é ele quem usa o termo para a gente de forma, o termo mesmo, predestinação. Então, o que Paulo trata, mesmo dentro dessa visão que ele está tratando acerca da predestinação, como é que ele trata a questão da minha e da tua da parcela nesse caminhar com a parte de Deus, amém? Então, no domingo passado, na pregação passada do capítulo 4, a gente esteve tratando essa questão da parte prática compete a mim e compete a você, e que Deus não faz por mim e não faz por você. Compete a mim e a você, dentro da graça dele, tomarmos algumas posturas, que é bem diferente de outras questões onde você é 100% responsável. Não, existe uma parcela em que Deus é responsável pela minha e pela tua salvação, mas existe uma parcela dentro disso em que eu e você somos responsáveis pelo desenvolvimento daquilo que a gente chama de vida cristã, de salvação, e por aí vai. Amém? Então, olhando mais uma vez para essa visão, como Paulo trata a vida cristã dentro disso. Eu sou um eleito, sou um escolhido por Deus, aí, independente se você crê que você teve a escolha disso ou não, onde entra a minha e a tua parte nisso tudo? Vamos lá, a partir do versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 5. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós,
como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Eu acho uma coisa interessante, assim, a primeira questão é a gente imitar Deus como um filho imita um pai. Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, principalmente em mente, se você é pai, se você é mãe, quando você não quer ensinar, você está ensinando. Não tem como a gente não ensinar filhos. Filhos olharão para as nossas vidas, de alguma forma. Um pai omisso vai ensinar omissão. Um pai presente vai ensinar valor, vai ensinar importância para o filho. Um pai ausente vai ensinar para o filho, de alguma forma, ele vai lançar uma informação. Você não tem importância para mim. Você não merece a importância devida que eu tenho que gastar com você. É uma luta. Então eu vim desse ambiente. Eu vim de um ambiente em que meu pai gastou muito pouco tempo na minha vida. Muito pouco. Se gastou algum. Mas gastou muito pouco tempo. Uma família de 5 filhos, né? E esse negócio que ama os 5 da mesma maneira, na minha realidade não foi bem assim. Eu acho que eu não fui muito bem amado, não. Né? Porque eu apanhava dos 3 mais velhos e quando eu bati na minha irmã mais nova, apanhava também. Então, qual que é? Apanho, é hereditário o negócio, tem que apanhar também. Aí, quando como eu apanhava muito em casa, aí eu saía na rua, tacava o terror, né? Aí eu virava o Bruce Lee na rua. Aí eu queria bater em todo mundo, agressivo, na escola, né, mal educado pra caramba, boca suja, cada 10 palavras que falava, 9 era palavrão. Então é isso. Uma mensagem foi me dada, uma mensagem foi dada para você. Então, pai e mãe, querendo ou não querendo, os filhos vão imitar. Vão imitar. Vão imitar. E aí, o que a grande importância da cruz na nossa vida é que a cruz ela vem e ela quebra isso. Ela nos dá uma nova referência de pai, a qual a gente não tem, às vezes em casa, mas Deus se torna então essa referência, onde a gente para de olhar então para o pai terreno, falho, que não faz a sua parte, que comete muitas negligências na criação de todos nós, aí Deus aparece em cena. O pai aparece, então passa a ser aquele a quem nós devemos imitar. O Deus a quem nós devemos imitar. Amém? Então é isso. Se você não ensina perdão em casa, seu filho não vai aprender perdão. Se você não ensina a verdade, ter palavra, seu filho não vai ter palavra. Na minha casa, mentira não entra. Sempre assume a verdade. Fiz, errei. Por mais cabeludo que seja talvez a questão de assumir a questão, verdade está presente. A minha palavra tem que ser uma palavra em que meu filho aceita como verdade absoluta. Jamais questiona aquilo que eu falo. Jamais. Se eu falo que aquilo aconteceu dessa forma, ele acredita em mim, minha esposa acredita em mim, acredita na minha palavra, eu acredito na palavra dela, acredito na palavra dele, verdade. Uma casa fundamentada sobre a verdade. Amém? Uma casa fundamentada sobre o perdão. Não tem essa de que porque é pai não pede perdão para filho. Quantas vezes eu falei com meu filho, voltei atrás e falei, filho, perdoe. Me perdoe porque eu agi dessa maneira com você. Semana passada eu estava pedindo perdão para ele, porque eu falhei com ele. Fiz uma coisa errada, feia, e eu falhei com ele. Eu tive que pedir perdão para ele. Só eu que cometo, graças a Deus. Mas pedi perdão para ele. Quantas vezes ele veio pedindo perdão para a mãe dele, na frente dele. Meu amor, me perdoe, porque eu errei com você, eu falei com você. Então você fundamenta baseado no quê? Em Deus. Porque você tem um Deus que é uma referência de verdade. Você tem um Deus que é uma referência de perdão, de misericórdia, de graça, de amor, de paz, de vida, e que vai te dando isso como ensino. Então você olha para esse pai na sua vida, e você se torna imitador dele, e coloca em praticidade dentro de casa. Agora, quando nós não passamos a não imitar Deus, naquilo que ele como pai nos deixou como herança, aí a coisa não funciona mesmo. Então Paulo nos chama a essa responsabilidade. Daí a importância do legado que nós pais deixamos para nossos filhos. Legado é a coisa mais importante que eu e você como homem, eu e você como mulher, temos que... Ficou estranha essa última frase. Deixa eu falar ela aqui para ninguém sair daqui dizendo coisas que não são verdadeiras. O meu lado masculino e vocês homens, né? Meu lado feminino e vocês mulheres, amém? Entenderam? Deu para consertar? Então, o legado é importantíssimo na nossa vida. Qual é o legado?
Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estava comentando isso no Renovo. Eu estava num velório de um pastor. Não vou falar o nome dele, obviamente. Eu estava num velório de um pastor e a esposa, a viúva, no caso, veio conversar comigo. Ela viu que eu cheguei lá, né? Falou assim: ô, pastor Pipe, tudo bom? Aí eu perguntei para ela: como é que você está, né? Tal. Fui com as perguntas básicas. Ela falou uma coisa assim muito, muito chocante para mim. Falou assim: Pipe, vou dizer uma coisa para vocês, para você. Tudo que eu queria na minha vida era ter sido ovelha desse cara. Porque esse cara, como pastor, olha, dava vida pela sua igreja. Mas eu jamais queria ter sido esposa desse cara. Falando aquilo para mim ali no velório do cara morto, ali dentro do caixão ali, o velório do cara morto, o cara ali no caixão. É bom enfatizar para ficar bem claro que estava morto, senão vocês não entendem, né? E a esposa dizendo isso. Qual o legado? Então o cara impressionou, deu sua vida pela igreja, e o legado? E um dos filhos hoje está desviado, não quer saber de nada de igreja. E aí, como é que fica isso? Como fica isso? Falhou como pai, falhou como marido, mas era um pastor legal. Da porta para dentro da igreja, ele era o cara. Em casa, ele era o Satanás. Legado. Legado. Amém? Legado. Sempre quando eu penso em legado, eu penso naquilo que eu gostaria que fosse gravado na minha sepultura. Penso nessas coisas. Né? Se não há tempo de você escrever as suas palavras para deixar, olha, se eu morrer, escreva isso. Aqui jaz, né? Sei lá, cabeção, bonitão, uma coisa assim. Né? Mas é interessante isso, porque às vezes você vai num cemitério e você vê lá, né? Pai, marido, tal. Mas o quanto disso foi verdadeiro mesmo na nossa vida, o quanto isso do legado realmente é verdadeiro na nossa vida. Então é importante isso, nós olharmos para Deus e entendemos que se Deus nos deixou um legado para ser vivido, esse legado foi passado para a nossa mão. E nós somos responsáveis por deixar esse legado nas nossas vidas para com nossos filhos, nossas esposas, nossa família, nossos pais, nossos irmãos e por aí afora. E uma das coisas que Paulo está tratando aqui também, que imitar a Deus implica em entrega como oferta e sacrifício. Então, imitar a Deus diz respeito à entrega. Deus se entregou por cada um de nós. Deus não precisava de nós. Deus poderia muito bem ficar assentado no seu trono, reinando, não precisava de nenhum de nós. Mas Deus se entregou por nós. Quando na pessoa de Cristo veio a esse mundo, há 2000 anos atrás, o Deus encarnado em Cristo, veio, morreu por cada um de nós, para nos deixar esse legado. Então, sempre vai implicar entrega. Não existe legado sem entrega. Não existe legado sem preço a ser pago. Eu comentando com os homens do Renovo, quantas vezes que o meu filho chegava para mim assim: pai, vem brincar. Eu, gastar tempo com o filho, que saco. Brincar com 40 anos nas costas, brincar de carrinho, que saco. Eu não quero brincar. Não quero gastar tempo com meu filho. Meu pai não gastou tempo comigo, por que eu tenho que gastar tempo com ele? Aí entra aquela palavra quando Paulo diz assim: eu pego o meu corpo e esmurro o meu corpo e eu reduzo a servidão. A minha carne não quer, mas eu pego o meu corpo e falo assim: vai, desgraçado, você vai lá brincar com seu filho. Aí ela lá me obrigava a brincar com meu filho. Esses tempos eu estava diante de uma criança, e eu gosto muito de criança, assim, eu estava brincando com essa criança, e o pai tinha saído, e eu brinquei assim: cadê teu pai? Falei o nome dele, né? Ele: papai saiu. Eu falei assim: mas por que ele saiu? Não, papai nunca está presente. Eu falei: mas teu pai não brinca com você? Eu falei: não, meu pai nunca brinca comigo. E eu vi ele várias vezes chamando o pai dele. Falei assim: pai, vem brincar comigo. Ah, chama tua mãe. Pai, vem brincar comigo. Ah, chama tua irmã. Pai, vem brincar comigo. Ah, chama o cachorro. Chama qualquer um, mas não me chame. Porque é um preço. Há um preço. Eu não sei quantos quando casaram, né, eu não sei se a minha esposa só é assim, não sei se a sua esposa é assim. Mas eu lembro que quando eu casei, a Kátia gostava de conversar.
E sempre na hora de dormir. Nunca vi. Dava lá, vamos dormir. Colocava a cabeça na cabeça, amor, quero conversar. Falei, não, liga para Rose, liga para alguém lá, vai conversar com uma amiga. Não, quero conversar com você. E não tinha esse negócio de conversar assim, olhando para as paredes, é zóio no zóio. Aqui, ó. Prestando atenção, né? Mas que sofrimento, cara. Ela falando comigo e eu, tática, concordo com tudo, Posso ir no shopping amanhã? Pode. Gastar tudo? Pode gastar tudo. Então, tinha que olhar no olho, né? Preço. No livro As 5 Linguagens do Amor, o autor do livro ele fala uma coisa interessante, que quando você chega num restaurante, você percebe muito bem quem é namorado e quem é casado. Ele fala isso no livro. Namorados ficam se olhando nos olhos, né, se beijando, tocando no outro. Marido e mulher, um olhando para lá, outro olhando para cá, não troca palavras, não tem conversa, às vezes conversa pelo celular. Às vezes os maridos conversam mais pelo Facebook do que pessoalmente. Né? Essa geração abençoada que nós temos hoje. Né? Amém? Continuando então no versículo 3 e 4. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graça. Amém? Então a palavra aqui, imoralidade sexual, no grego é... Bem alto. Pelo menos você sabe essa palavra em grego, pelo menos, né? Porneia, a palavra porneia no grego, imoralidade sexual, engloba tudo, desde adultério, fornicação, masturbação, pornografia, tudo que envolve isso, que está fora do projeto de Deus. Um Zé Oreia ontem publicou um vídeo lá de 2 cavalos fazendo sexo lá, para defender a questão do sexo pelas regiões que não são bem-vindas, né? E querendo usar aquilo como argumento, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo argumento que baseia nos animais como moralidade, ele é fadado ao fracasso, porque a moralidade não foi criada para os animais. Não existe moralidade no reino animal. No reino animal é ridículo você se basear no reino animal para querer tirar dele algum tipo de moralidade. Não existe assassinato no reino animal. Você não fala assim, vai prender o leão porque o leão matou o outro leão. Não, deixa o leão lá, é normal. Amém? Não tem esse tipo de moralidade. Quando o cachorro comete incesto, também, nem o termo incesto não pode ser usado para cachorro. Olha que pouca vergonha cometendo incesto, como é que você pode uma coisa dessa? Você não fala esse tipo de coisa. Não é? Não existe esse tipo de coisa. Então, os caras querem pegar o reino animal como exemplo de moralidade e aplicar na raça humana. A raça humana tem sentido o termo moralidade, mas para os animais não. Animais não tem essa. Não tem moralidade. Vem a nós e acabou. Não estou dizendo que não existe talvez um tipo de consciência ao qual a gente não sabe nem descrever no reino animal. Não sei dizer se existe, não, em que pé isso existe, se existe, não sei. Só sei que moralidade não pode ser extraída. Aí os caras vêm dizer para mim, não, porque na questão do reino animal, a homossexualidade existe. Falei, tá, mas mesmo que fosse verdade, que todos os bichos fizessem troca-troca o tempo todo, entendeu? Mesmo que fosse verdade, o reino animal jamais pode ser usado como parâmetro de moralidade, jamais. Amém? Você não imagine assim, né? Lá, um leão, por exemplo, quando expulsa o macho alfa, ele mata todos os filhotes do outro animal. Você já pensou? Você troca de pai aí, o teu pai te abandona, vem um padrasto, vem dar uns tapas na tua cara e mata você. Né? Por que não acontece? Porque a nossa moralidade é humana, é diferente. A forma como o ser humano trata a moralidade está muito além do reino animal. Então a questão da impureza sexual, da porneia, é uma questão que tem me preocupado muito hoje no quesito à igreja. A gente pode observar isso com relação à antecipação da sexualidade dentro dos jovens. Mais do que nunca, a propaganda da sexualidade, principalmente se tratando do nosso país, é muito grande. Já
falei isso diversas vezes, eu não preciso nem dizer, vocês têm olhos, ninguém aqui é cego e sabe do que eu estou falando. Para todos os lados, o apelo sexual é muito grande, né? É muito grande. Olha, é complicado. Uma das coisas que Paulo fala assim, ele fala a respeito da questão da obscenidade. Obsceno, achei interessante o termo obsceno. Ele fala assim, obsceno é contrário à decência ou ao pudor. Não seja contrário à decência ou ao pudor. Ele fala indecente, desonesto, torpe, lascivo. Pesadas essas palavras. Eu não estou dizendo que você não possa fazer piadas, não possa brincar com seus amigos. Paulo está tomando, obviamente, uma questão, né, de moralidade, de postura real mesmo. Né, onde o meu coração é fadado à lasciva, é fadada à sexualidade distorcida, né, fora do casamento, homem casado, homem solteiro, mulher casada, mulher solteira. É triste. E Paulo fala assim, gente, é o seguinte, olha, isso daí é uma questão que vocês não podem nem cogitar dentro de vocês. Quem dirá praticar tais coisas na vida de vocês? Amém? Nem cogite isso. Muito menos praticá-lo. Mas menos ainda cogitar. Paulo fala, nem cogite, que isso jamais seja um assunto entre vocês. A seriedade de olhar para isso como uma probabilidade. Está fora de questão. Nós não fomos chamados para ser uma geração de adúlteros. Amém? Nós fomos chamados para ser uma geração santa na sua sexualidade. Santa. Em nome de Jesus. A tua sexualidade e a minha sexualidade é santa. Foi criada para a glória do nosso Deus. Amém? Para quem já vivenciou a prática da sexualidade fora do casamento, antes de casar, sabe muito bem a grande diferença de quando você casa, que você está debaixo da bênção de Deus, a diferença grandiosa que há dentro disso. Onde não há culpa, onde há um real prazer, alegria, paz. Você sente mesmo, cara. Até os anjos juntos ali abençoando a cerimônia, entendeu? O rito ali. Fala até em línguas na hora ali, aleluia. Glória a Deus, vê anjo, vê o zoinho para trás, vê a glória, vê tudo. Nessas horas é uma benção. Mas quando está casado, quando está debaixo da benção. Fora da benção é o seguinte, né? A gente já viu muitos. Não, Pipe, a gente se ama, né? A gente vai casar, dá 3 meses, o peão descobre que não ama mais e pula fora. É diferente de casado. Não é a mesma porcaria. Não é. Não é. Um homem casado não chega simplesmente e fala, estou indo embora, estou saindo fora. Um namorado, tchau. Mas a gente... Que compromisso que existe? Não existe nenhum compromisso. Não existe nenhuma aliança. Nem diante de Deus, nem diante da sociedade. Só existe alguma coisa ali que a gente não sabe nem definir. E chama isso de amor. Amor não, se ama. Então ama mesmo, tem certeza que ama. Então por que não casa? Encara o negócio, meu. Vira macho, ó. Vira macho, cara. Honra aí, ó, bigodão aí. Amém? Você é ser homem. Bundão tem medo de casar. Macho, não. Fala, Jesus. Fala com essa raça de frouxo. Amém? Quando veio minha esposa, eu falei assim, essa aqui, vamos casar, 3 meses, pum. Vamos lá. Casar, sem enrolação. E glória a Deus, 16 anos casados. Estamos aí. Firme e forte até o fim. Amém? Todos os dias eu olho para ela com a mesma paixão. Eu amo ela, beijo ela, levo café para ela na cama todos os dias. Uhul! Daí, chega na hora da festinha, dor de cabeça. Daí, dorme chupando o dedo. Outra coisa que Paulo fala aqui é a respeito desse tipo de conversas tolas, gracejos imorais. Toma cuidado com esse tipo de coisa. Né? Cuidado com a sua mente. Fala, Mateus, que está procurando teus pais, estão lá no canto, lá, ó. Lá, papai e mamãe, lá. Ó. Ih, passou. E aí, esse menino é um perigo. Ele tem que colocar aquelas bolas de ferro no pé. Outra vez foi parar lá na rodoviária, lá 10 horas da noite, sozinho. Psh. E eu quase tive um infarto aquele dia. Continuando, Paulo, a partir do versículo 5, ele fala assim, porque vocês podem estar certos disto. Olha uma coisa interessante.
Nós estamos tratando de uma certeza, de uma vida cristã, de uma graça que estabelecida da parte de Deus, um chamado da parte de Deus, mas olha como Paulo trata a questão, para que não haja engano na minha vida e nem na tua vida, que a questão da vida cristã, ela traz a gente para uma seriedade. Há uma santificação da parte de Deus que é cobrada a cada um de nós. E para mim, é uma evidência de que eu e você somos nascidos de novo, não. Paulo fala assim, ó, porque vocês podem estar certos disso, ou seja, não tenha dúvida disso. Paulo fala isso com certeza e convicção absoluta. Olha, não duvide do que eu estou falando, tenha certeza disso. Ele continua dizendo, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém? Pode brincar de sacanagem, faça à vontade. Brinque, apele, faça parte dessa geração podre, imunda que está aí fora. Faça parte, vá no embalo. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você, você está se enganando. Não pense que você vai sair disso. Você não tem parte no reino de Cristo. Nunca entrou nele, não sabe do que se trata. Amém? Aqueles que fazem parte do reino de Cristo vivem uma busca por santificação. Porque amam o Senhor, seu Deus. Amém? Vamos, seus frouxos. Amém? Isso, somos santos nele. Ninguém os engane com palavras tolas. Paulo chama de tolice essas palavras que tentam nos convencer do contrário. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, Paulo fala. Não participe disso, gente. Você é santo. Deus vive em mim e em você. O Espírito Santo habita em mim e em você. Amém? Então nós não fomos chamados para virar porcos, para nos sujarmos. Fomos chamados para sermos santos. O mais triste hoje em dia, você vê assim, que muitos relacionamentos que eu acompanhei de namoros, acabou porque o namorado não queria transar com a namorada. Antigamente era o contrário, né? Os homens eram os diabos, satanás, ficavam empurrando a vida das meninas, né? Até tentar conseguir. Agora virou um negócio esquisito. Agora a mulherada não quer nem saber. Parte para cima mesmo. Vamos. Não, mas você não me ama, já começa a chorar. Aí apelou, aí acabou. Começou a chorar, acabou. Nenhum homem consegue conversar com a mulher chorando, cara. Olha. E é assim, e como eu tenho visto isso, o cara chegou assim, Pipe, a menina acabou comigo. Por quê? Porque eu não queria. Porque eu queria um relacionamento santo para a minha vida e ela não queria. A safadinha queria brincar. A piriguetinha queria porque queria. Entendeu? Não. Portanto, não participe dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas. Essas coisas são das trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Aleluia. Amém? Fala assim, eu sou luz. Amém. Amém? Sou luz. Não sou trevas. Luz no Senhor. Aí Paulo ele fala assim, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. É uma coisa interessante. Nós queremos vida cristã, nós queremos Cristo resplandecendo em nossa vida, mas se nós não vivemos uma vida de santificação, não tem muito o que ser feito. Deus não vai se manifestar na vida de alguém que vive nas trevas. Vive uma vida de imoralidade, de impureza, não buscando a sua graça, a sua justiça, a sua paz, o seu amor, a sua santidade em nossas vidas. Amém? Quer ter uma vida cheia do Espírito Santo? Quer ter uma vida onde Deus pode realmente usar a tua vida, manifestar milagres, manifestar poder, levar pessoas a Cristo mesmo? Viva uma vida de santificação. E é o que o texto está dizendo. Amém? Cristo resplandece sobre mim e sobre você, quando a gente não vive essa vida nas trevas. Então Paulo ele fala sobre questões de imoralidade, de impureza, de ganância.
né? Ganância, gente que acha que ser ganancioso não é pecado, é errado também. Nós não fomos chamados para isso. Amém? Então, versículo 15 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E o que é interessante aqui quando a gente olha para esse texto é que quem deve tomar o cuidado? Eu e você. Paulo fala, tomem cuidado. Ei, não é Deus que vai tomar o cuidado por você e por mim, mas tomem um cuidado, você e eu. Cada um de nós devemos tomar o cuidado. A outra coisa que ele fala assim, aproveite as oportunidades. E eu acho que também em questões de santificação, é uma boa hora da gente também aproveitar os momentos de tentação, o momento em que eu sou inclinado talvez para algumas coisas, e é tão bom quando você diz não para o pecado. Quando você diz não, a coisa aparece e fala assim, não vou, não quero. E Deus testifica no meu espírito, no teu espírito. Outra coisa que ele fala assim, é a respeito de compreender qual é a vontade do Senhor. Então muita gente fica perguntando, mas qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A primeira coisa é uma vida de santificação, é uma vida de busca, é uma vida de leitura da palavra. Há tantas coisas óbvias, não é? Uma vez alguém perguntou assim para um pastor amigo meu, falando assim, perguntou assim para eles, pastor, eu não sei se eu devo pregar o evangelho ou não. Eu oro, e Deus não me responde se eu devo ou não devo pregar o evangelho. Ele falou assim, o que a Bíblia fala? Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Não é isso que a Bíblia fala? Fala. Então, mas o que você está esperando? Se Deus já falou lá na palavra, tem gente que às vezes fica sobrenaturando a coisa, entendeu? Né? Fica criando um misticismo desnecessário. Ai, será que Deus quer que eu viva uma vida de santificação? É óbvio que Deus quer uma vida de santificação para mim e para você. Será que Deus quer que eu pregue o evangelho? É óbvio que Deus quer que eu pregue o evangelho. Será que Deus quer que eu perdoe as pessoas? É óbvio que Deus quer que eu e você perdoemos as pessoas. E perdoemos a nós mesmos e por aí. Então a gente fica procurando raio, anjo, sei lá, êxtase, sensações místicas, quando a palavra é óbvia para mim e para você. Amém? Então compreender a vontade do Senhor é compreender a palavra. É compreender o que as Escrituras dizem acerca do caráter de Deus, acerca do que Deus quer de mim e de você. Viver uma vida de santificação é uma delas, aqui no capítulo 5 de Efésios. É fugir da imoralidade sexual. E o mundo está estreitando, o mundo está realmente cercando a igreja, entrando na igreja, entrando nas nossas vidas de tal maneira que, olha, a coisa está feia. A coisa está feia. Amém? Então, glórias a Deus. Versículos 18 e 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Bom, quem já bebeu aqui de encher a cara sabe o que isso acontece, né? Você fica bem facinho depois, né? Sério, tem gente que sã jamais comete certas coisas, mas dá uns litros de cachaça pro cara. O cara fica pelado no meio da rua, o cara dá um jeito. Planta bananeira pelado, ele faz alguma coisa. Sério? Então Paulo fala assim, olha, não se embriague, porque quem se embriaga traz sobre si uma libertinagem desnecessária. Então, quer tomar um vinhozinho, uma cervejinha? Tome, mas com moderação. Se for dirigir, não beba, por causa da lei. A lei diz, se for dirigir, não beba. E o que eu vejo de gente aqui dentro, bebendo antes, e eu tenho certeza que está no volante depois. Quer beber? Ó, pra você ter uma ideia, às vezes que eu tomo alguma coisa, que são raras às vezes, eu bebo em casa meia-noite, que eu sei que eu vou dormir. Jamais eu bebo alguma coisa, por exemplo, meio-dia, que eu sei que eu vou dirigir daqui a pouco para buscar meu filho na escola, eu vou levá-lo. Jamais bebo 6:30 da tarde, que eu sei que eu tenho que vir para a reunião de oração, porque eu sei que eu vou dirigir. Jamais. Consciência, gente. Consciência em nome de Jesus. Por favor. Vamos parar de ser essa geração sem vergonha. De jeitinho brasileiro desgraçado. É sério? Sério. Meu, se a lei está dizendo, não beba. Se for dirigir, não beba. Isso é lei. Não beba. Amém? Se está de carona, é uma coisa. Mas se não está de carona, está no volante, não beba. Isso é comprovado que qualquer gota de álcool compromete o teu sentido na direção. Amém? Amém? Então Paulo fala, olha, não se embriague com vinho,
que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, amém. Eu acho interessante que não essa aplicação de ser cheio do Espírito não somente diz respeito a essa questão, né, de questões que a gente coloca como primazia na nossa vida. Porque eu vejo assim, por exemplo, gente que se torna vegano, por exemplo, né? A partir de hoje não comerei mais carne, somente vegetais, sei lá, alguma coisa assim. E há uma radicalidade, sabe, extrema. O cara não consegue mesmo, não come mais e toma uma postura radical quanto a isso. Mas na vida com Deus eu não vejo o mesmo reflexo na vida de oração, na vida de leitura, na vida de santificação. Mas por que cargas d'água disso? Pelo time de futebol dele, ele é radical. Ele mata se for preciso. Por causa do time de futebol dele. Não perde um jogo, mas não vem nenhuma reunião de oração. Não está envolvido com nenhum ministério. Mas no time de futebol ele dá a vida dele. Né? Eu acho interessante isso. Nossa, você quer ver? Aparecem uns caras assim tão fervorosos no Facebook quando você coloca assim, qualquer coisa detonando a questão do comunismo. Nossa, mas aparecem uns caras tão fervorosos com essa questão comunista. Fala, por que esse infeliz não é assim com Deus? Por que esse cara não é assim com a vida dele com Deus, com a vida de oração, mas comunista roxo? O cara vira evangelista na hora. Fervoroso, sabe? Che Guevara e outras quesitas mais, ali o cara fica radical. Mas eu não vejo a mesma radicalidade na vida cristã dele. Eu fico indignado com isso. Porque se eu entendo que o cara é um radical cristão mesmo, o cara é cristão radical, aí eu aceito que ele seja radical nas demais coisas, nas filosofias dele. Eu aceito, porque o cara é radical em tudo. Agora, quando o cara não é radical na vida com Deus dele, e é radical nesses lixos, que para mim é lixo, não somente o comunismo, o capitalismo, para mim tudo isso é lixo. Mas eu estou falando para mim que a postura da pessoa em ser radical nisso e não ser radical na vida com Deus, opa, tem coisa aí. Né? Vocês não concordam? Se é para ser radicais, então sejamos radicais no Evangelho, em nome de Jesus. Aí, se quiser ser radical nas outras coisas, amém. Mas no Evangelho é inegociável. Então, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai, por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja tem que cantar. Tem gente que acha que música na igreja é só para encher linguiça. Não é. É uma ordenança da parte de Paulo aqui. Ei, a vida de vocês sejam cheias de louvores, de adoração, de gratidão, de salmos, de hinos, de cânticos espirituais. Amém? Eu estou na rua, estou louvando a Deus. Estou dirigindo, estou cantando. Se você não sabe cantar, coloca um CD lá, deixa o cara cantar para você, você faz só mímica. Finge que está cantando. Mas dá um jeito. Amém? Então, como você descobre uma vida cheia do Espírito Santo? Paulo está dando algumas dicas aqui. Uma boca cheia de salmos, de cânticos. E esse é alguém cheio do Espírito Santo. Eu não creio que alguém que está cheio do Espírito Santo não vive uma vida de louvor e adoração a Deus. Ai, Pipe, eu queria tanto ser cheio do Espírito Santo. Comece a cantar a Deus, comece a louvar a Deus. Quando Paulo e Silas estão presos, eles começam a orar. Foi Paulo e Silas ou Pedro? Agora eu fiquei confuso. Acho que foi Paulo e Silas, né? Estavam cantando na cadeia, eles começaram a louvar a Deus e a Bíblia fala que estremeceu e as cadeias se abriram. As cadeias se abriram por causa do louvor e da adoração. Amém? Há uma questão em psicanálise que trata isso, a respeito do que a nossa alma gera e que tem muito a ver com a postura da nossa mente. Porque se você é uma pessoa que vive negativa, olhando para baixo, isso não tem nada a ver com pensamento positivo, mas tem a ver com posicionamento da alma. Amém? O posicionamento da alma. Se eu acordo de manhã e eu começo, por mais que eu não queira fazê-lo, mas eu começo a adorar a Deus e a louvar a Deus, a minha alma, aquela canção, aquele louvor começa a gerar na minha alma algum tipo de louvor, de adoração, de prazer, de alegria, e aquilo vai transformando aqui dentro. Em nome de Jesus. Amém?
Que horas são aí, por favor, que meu relógio sumiu. 8:03? Tá, vamos encerrar. Versículo 22 e 24. A 24 diz assim: mulheres, aleluia, finalmente chegou. O momento mais importante da palavra nessa noite. Já estou sentindo que o negócio está assim. É agora, é agora. Cara, eu acho que tem muita mulher que vai chegar lá no céu, vai dar tanta voadora no peito de Paulo, né? Pum. O Paulo vai ficar uns 1000 anos, pelo menos, lá na eternidade, levando voadora no peito, lá, bicuda, pra tudo que é lado, né? Mas foi ele que escreveu, não fui eu, então vocês batam nele, não tenho nada a ver com isso. Estou aqui apenas como um profeta do Senhor. Então lá, quantas mulheres? Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Amém? Ei! Aleluia, aleluia. Olha, chegou a arrepiar aqui, rapaz. Chegou a dar um arrepio aqui. Olha lá. Pois o marido é o cabeça da mulher, amém? Eu, quem diga, né? Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Amém? Aleluia! Alguém não concorda? Menos mulheres, menos as suspeitas, né? Eu acho interessante porque muita gente olha para essa questão e entende isso daqui apenas como uma questão do momento histórico que estavam vivendo naquele momento e pronto. Mas é uma questão assim, se a gente for olhar isso como um momento histórico unicamente e não como uma questão para os dias de hoje também, eu entendo também que a sujeição a Cristo, que Paulo está usando como argumento aqui também, então deixou de ter razão também. Então, se foi somente para aquela época, não tem por que hoje nós sermos sujeitos a Cristo. Porque Paulo está usando isso como parâmetro, como comparação. Ele fala assim, sujeitem-se a seus maridos como Cristo, como a igreja se sujeita a Cristo. Agora, a palavra sujeição, que é o ato de se submeter, é interessante. É interessante, porque hoje eu estava falando sobre esse texto, exatamente esse texto eu estava falando no casamento do Matão lá, sobre essa questão da sujeição. Porque toda ela tem um parâmetro. Qual que é o parâmetro aqui? Olha só o que Paulo fala. Sujeitem-se a seus maridos como a quem? Ao Senhor. Quem que é o parâmetro? O Senhor. Ele é o parâmetro. O Senhor é o parâmetro para onde eu e você olhamos e procuramos a sujeição, então. Ele é o parâmetro, ele é. Agora, a sujeição ela não é vazia e sem referência. A sujeição tem alguém como referência, o Senhor. Então, quando eu vou me colocando no meu lado feminino agora, quando eu vou me sujeitar a meu marido, ficou meio estranho, né? Deixa eu falar. Quando a Kátia, melhor, quando a Kátia vai se sujeitar a mim, ela se sujeita a mim como ao Senhor. Ela tem o Senhor como referência, não o Pipe. Porque se ele olhar somente para mim, o marido, que eu piso na bola muitas vezes com ela, acaba a referência. Não tem porquê. Agora, quando o Senhor é a referência, é diferente. Eu vou me sujeitar. E ela sempre fala uma coisa para mim assim, ela fala assim, eu faço a minha parte. Ele que vai dar conta da vida dele para Deus. E ela faz isso, ela se sujeita como ao Senhor, porque é ao Senhor que ela está se sujeitando. Por mais que seja o marido que ela está se sujeitando, mas o marido como referência por causa do Senhor. Então é por causa do Senhor. É por causa do Senhor. E de mais ninguém. Lá no versículo 21, Paulo ele fala assim, sujeite-se uns aos outros. Então a sujeição não é somente da esposa para com o marido. A sujeição é do marido para com a esposa, é do marido para com os amigos, é do marido para com todo mundo. E é da esposa para com todo mundo. O reino de Deus, nós fomos chamados para nos sujeitarmos uns aos outros. Amém? Interessante. Então entra esse papel da mulher, a mulher fala, eu me sujeito a qualquer um, menos a esse miserável. Menos a esse cara. Aí você se perde. Agora, quanto aos maridos. Vamos vaiar aí. Vamos terminar aqui. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa noite. Vamos lá. Quanto aos maridos. Aos machos, vamos lá. Vamos lá. Maridos, amem suas mulheres.
Ô, ô, moerada, não sabe nem lutar pelos direitos. Vamos, vamos. Maridos, amem suas mulheres. É. Assim como Cristo amou a igreja, olha o poder disso. Olha o poder disso. Então o maridão está todo cheio lá, vai se sujeitar a mim. Aí Paulo aparece e coloca assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e culpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, à igreja, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Amém? A entrega do homem para com a sua esposa deve implicar ao ponto de morrer por ela. Amém? Pô, mas só moerada. Amém, homens? Eu morro pela minha esposa, em nome de Jesus. Morro mesmo. Morro mesmo. Em nome de Jesus mesmo. Porque é só por causa dele, se não fosse ele, não morria nem a pau, né? Mas por causa dele a gente morre. Amém? Até onde eu e você demonstramos isso no dia a dia? Né? Eu sou um cara que eu sou muito desligado por natureza. O homem para variar, é crônico isso, né? No DNA do homem está escrito desligado essa parte. A linguagem de amor da minha esposa é presentes. Justo esse, o mais caro. Abraço, beijo é de graça, né? Essa ela não quer, ela quer presente, então eu tenho que gastar para agradá-la. Então a linguagem dela é presente. E eu piso demais na bola com isso. Aí nós estávamos aqui ensaiando o louvor na quinta-feira e era véspera de Páscoa, né? E eu não tinha saído de casa e eu tinha vindo só por causa do ensaio. E eu não tinha tido tempo de comprar alguma coisa para ela na Páscoa. Aí eu saí daqui do ensaio feito um louco, fui lá no mercado comprar alguma coisa lá. Nosso mercado estava... Não tinha nem como caminhar dentro do mercado. Fiquei 1 hora na fila do caixa, peguei 2 ovos lá, levei para casa, guardei na geladeira e fiz uma surpresa para ela. Nossa, e no dia que ela viu lá, fez toda uma festa, uma alegria para ela aquilo, e o poder de um presente no coração dela. É sério. Eu falei assim para ela, só de vê-la dessa forma vale a pena. No outro dia ela acordou toda alegrinha assim, né? Eu falei assim, você está alegre demais, mas o que está acontecendo, né? Eu falei assim, eu estou feliz porque você voltou a me amar. Voltou a me amar. Eu falei, filha da mãe, tudo que eu faço não vale para nada. 2 ovinhos fazem diferença. Que vida ingrata é essa, gente. Vida de casado é uma ingratidão. Beleza, né? Agora eu sei. Quando ela não duvidar que eu amo ela, eu vou lá, compro 2 ovinhos e mando para ela. Amém? Aqui, essa questão também que Paulo fala a respeito do alimento e do cuidado que ele tem para com cada um de nós também. E Paulo está falando isso para os maridos. Olha, vocês precisam alimentar a alma de suas esposas, cuidar. Porque se você não cuida, o Ricardo cuida. Verdade. Alguém vai dar atenção, alguém vai dar um ombrinho, alguém vai dar um ouvidinho para ouvir, vai dar uma atençãozinha, alguém vai estar disposto nisso tudo. Se você não tem tempo, alguém vai arrumar tempo para ela. E aí, junto com isso, vem algumas coisas.
Amém? Então, uma vida de santificação também implica no cuidado que eu tenho que ter dentro da minha casa para com minha esposa. Uma vida de santificação também implica no respeito que a esposa tem que ter para com o marido. Porque não tem coisa mais terrível na vida do que uma esposa que não respeita o marido. Eu estava hoje mesmo estava conversando com um casal e ele reclamando para mim assim, Pipe, ela veio falando que eu não sou homem. Ele falando que eu não sou homem. E o cara fica ouvindo isso. Uma hora alguém dá uma oportunidade para ele provar que é homem. Então toma cuidado com as palavras, sabe? Amém? Toma cuidado. Cuide daquele que Deus confiou em suas mãos. Cuidem de seus maridos, cuidem de suas esposas, amem suas esposas, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos ficar de pé também. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra nessa noite, Senhor. Quero te agradecer mesmo, Deus. Obrigado por ela ser tão viva e prática na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é algo que a gente pode compartilhar, falar e colocar em praticidade no nosso dia a dia, Senhor. Por meio de uma busca de santificação, Senhor, sabe? Deus, purifica o nosso coração, livra-nos, Senhor Jesus, de toda a influência que o mundo tem trazido, Senhor, de imoral, de sujo para com as nossas vidas, Senhor. Nos santifique, Senhor. Deus, santifica esse povo que está aqui, Senhor, todos que estão aqui, Senhor, para que a tua glória se manifeste no nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, manifeste, Senhor. Deus, eu quero também abençoar, Senhor, nesse momento, invocar mesmo a tua bênção, Senhor, sobre cada família constituída aqui, Senhor. Principalmente, Senhor Jesus, aos casamentos aqui, Senhor, que estão aqui nessa noite. Cada marido e cada esposa, Senhor. Pedi mesmo que o Senhor nessa noite distribua de uma forma especial a tua bênção sobre cada casal que está aqui, Senhor Jesus. Abençoe, Senhor. Traga, Senhor, plenitude de amor mesmo, Senhor, de companheirismo, de compreensão, de respeito, de honra, de graça, Senhor, sobre cada um, em nome de Jesus, Pai. Guarda também a vida dos solteiros aqui, Senhor Jesus, em santidade, Senhor. Deus, por favor, por misericórdia, Senhor, santifica essa geração que está aí, Deus. Eu não gostaria de estar na pele deles, Senhor, vivendo as lutas que eles estão vivendo como solteiros, Senhor. Por isso, os guarde, os santifique, Senhor. Livra-os do mal para a glória do teu santo nome, Jesus. Para a honra e para a glória do teu santo nome. Conduz a tua igreja em paz agora, Senhor. Leva-os debaixo do teu cuidado, da tua direção, Senhor. Em teu santo nome, Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Deus os abençoe. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amanhã, quem quiser estar aqui, a partir de 1h tem gincanão aqui. Se você quiser ver o irmão se lascando, vem aqui para ver. Amém? Vão em paz.